E aí, beleza? Hoje eu vou contar 3 histórias, 3 casos reais de pessoas que estavam como você está hoje, como talvez alguém que você conheça esteja hoje. Pessoas que queriam parar de fazer o que elas faziam e começar a trabalhar com TI. E elas conseguiram e são hoje grandes profissionais nas suas áreas. Eu sou Eric Carvalho, esse é o canal TI Experts. Isso que eu falei faz sentido para você ou para alguém que você conheça? Ou você ficou curioso para saber essas histórias? Então já deixa o seu like e compartilhe esse vídeo. Agora, se você quer receber mais dicas, saber mais como ingressar no mercado de trabalho de TI, pegar mais histórias como essas para poder te inspirar e ainda receber dicas técnicas, exemplos práticos de programação, banco de dados, sistemas operacionais e muito mais, então se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para ser avisado quando nós postarmos novos vídeos. Bora então para a nossa primeira história. A primeira história é a do Rosen, ou melhor, do professor Rosen, que é como ele é conhecido hoje. O Rosen já era meu amigo e eu dei aula para ele quando ele estava no último ano da faculdade. Ele trabalhava como operador numa siderúrgica da cidade, uma grande siderúrgica, mas já vinha se especializando. Ele já desenvolvia alguns sistemas para fora. Inclusive, estava sempre me procurando para tirar alguma dúvida ou pegar alguma dica de programação ou de banco de dados. Quando ele se formou na faculdade, ele tentou o caminho natural, que era: vou tentar uma transferência para a área de TI nessa empresa que eu trabalho. Mas as grandes empresas, qualquer transferência, mudança de função desse tipo não é tão simples, não é tão rápido, tem uma série de regras que tem que ser seguidas, uma série de processos e às vezes nem dá certo. No caso do Rosen, infelizmente não deu certo. Se você já tentou fazer esse tipo de transferência de área, de empresa, você sabe bem do que eu estou falando. Ainda mais no caso do Rosen, que a mudança de operador para analista teria quase que dobrar o salário dele. Porém, ele não se desanimou, ele continuou estudando, continuou se especializando e se preparando. Até que um dia, um outro amigo, que era coordenador do curso técnico de processamento de dados da escola técnica, me procurou e disse: Eric, preciso de um professor para a escola técnica. Mas tem que ser um professor com experiência em programação. Tem que ser um professor bom, tem que ser um cara bom para manter ali o nível da escola. Tem que ser um cara ponta firme, um cara que eu possa contar com ele e continuar contando depois. E só tem um detalhe: ele tem que ter disponibilidade para dar aula durante o dia e à noite também. Falei assim: eu tenho a pessoa ideal para você. Ficou assim, né? Inclusive você vai concordar comigo e vai gostar do nome quando eu disser, porque você já conhece essa pessoa. Eu falei assim: quem? Eu falei: quem? O Rosen. Eu falei assim: Eric, o Rosen seria maravilhoso, seria ideal. Mas ele não vai querer pedir demissão lá da CSN para vir dar aula na escola técnica? Será que vai? Eu falei assim: conversa com ele. Eu acho que ele vai querer sim, porque ele está procurando uma oportunidade para ingressar de vez no mercado de trabalho de TI. E eu acho que essa oportunidade vai ser ótima, tanto para ele quanto para você. Eu tenho certeza que você vai gostar e que ele vai deslanchar, ele vai brilhar. Gente, dito e feito. O Rosen pediu demissão da CSN, começou a dar aula na escola técnica e se tornou um excelente professor. Tanto que pouco tempo depois ele já estava dando aula comigo na faculdade, fez mestrado em engenharia da computação comigo lá no ITA e foi só crescendo na carreira. Hoje ele é um grande profissional, uma grande referência na área. Eu tenho muito orgulho desse meu grande amigo Rosen, que um dia eu pude dar uma pequena ajuda para ele. Mas eu indiquei o Rosen porque ele era meu amigo?
Não, amigo eu tinha os montes. Ah, então eu indiquei o Rosem porque ele tinha feito faculdade de TI, tinha se formado, já estava com diploma. Não, na turma dele formaram quase 40 alunos com ele. Então eu indiquei ele por quê? Porque ele tinha especialização. E a especialização dele era exatamente o que precisava para aquela oportunidade que apareceu. Então, se especialize. Isso é a chave, isso é essencial. Beleza? Agora vamos para a segunda história. A segunda história que eu vou contar para vocês é do Douglas, ou melhor, do DBA Douglas. O Douglas morava na cidade de Cruzeiro, no estado de São Paulo. Fazia faculdade de TI à noite e trabalhava durante o dia no comércio dos pais. Mas o que ele queria mesmo era trabalhar com TI, tanto que ele já começou a fazer uma especialização em banco de dados aos sábados, lá em Volta Redonda. Ele saía de Cruzeiro, uma cidade do estado de São Paulo, e ia para Volta Redonda, uma cidade do estado do Rio de Janeiro, para fazer especialização em banco de dados, que foi onde eu conheci o Douglas. Nessa especialização, eu dava um dos módulos, era Banco de Dados Oracle, o treinamento oficial da Oracle, e o Douglas adorava. Na época, eu trabalhava como DBA numa empresa e tinha minha consultoria de TI. Então, nas aulas, além daqueles exemplos padrões que vinham na apostila oficial da Oracle, eu também dava exemplos reais, tanto do meu emprego como DBA, como da minha consultoria em TI. E o Douglas dava um jeito, ele inventava uma maneira de implementar tudo aquilo que eu ensinava lá no comércio da família. Então, eu ensinava uma coisa num sábado, durante a semana ele inventava um jeito de implementar aquilo e no sábado seguinte ele vinha falar comigo e me mostrar tudo aquilo que ele implementou. Olha, desse jeito não tem como, o cara ia ser um sucesso. E ele foi um dos melhores alunos da turma. Quando ele terminou o curso de especialização, ainda não tinha terminado a faculdade, se candidatou para uma vaga de emprego de DBA que pedia experiência em Oracle. Eu mandei uma carta de indicação e ele foi aceito na hora. Dali ele pôde realizar o sonho dele, que era começar a trabalhar com TI, mais especificamente com banco de dados. E foi só deslanchando. Terminou a faculdade dele de TI, fez outras especializações, certificações e hoje é um DBA super reconhecido, uma referência ali na região dele. Beleza? Agora vamos para a terceira história. A terceira história é do Tiago, ou melhor, do especialista em SAP Tiago. O Tiago era professor de educação física. Ele dava aula para crianças. Ele conta que às vezes tinha algum evento, ele tinha que pegar as crianças cedo, colocar no ônibus, levar para o evento, ficar o dia inteiro com as crianças, trazer de volta e no final do dia ele recebia uma remuneração que não era o que ele julgava satisfatório. Então ele queria mudar essa realidade da vida dele e ele era apaixonado por TI, era o Tiago da informática. Então, ele começou a pesquisar em que ele iria se especializar para poder entrar no mercado de TI. Ele viu que ele tinha muita afinidade com a área de SAP e viu que os profissionais de SAP eram bem remunerados. Então, ele não teve dúvida. Esse é o caminho. SAP é onde eu vou me especializar e é onde eu vou mudar de carreira. Tinha um problema, os cursos oficiais de SAP são caros e ele não tinha toda a grana suficiente para poder pagar os cursos. Então o que ele fez?
Ele tinha certeza que esse era o caminho, não podia desistir. Ele pegou o empréstimo da parte que faltava, fez os treinamentos e fez com excelência. Assim que ele terminou os treinamentos, se candidatou para uma vaga de Basis e foi selecionado. Ali, a vida dele começou a mudar. Já com o primeiro salário, ele pagou aquele empréstimo que ele tinha feito e já começou a ganhar muito mais do que ele ganhava na profissão antiga. Continuou se especializando e crescendo profissionalmente. Hoje eu tenho o prazer de trabalhar junto com ele. Nós já fizemos vários projetos juntos. Ele é um especialista de SAP, um Basis super reconhecido, uma referência na área e conseguiu isso através da especialização. Então, eu contei para vocês 3 histórias, 3 casos reais de pessoas que se especializaram, que queriam parar de trabalhar com o que eles faziam e começar a trabalhar com TI e eles conseguiram. Se eles conseguiram, você também consegue. Aquela pessoa que você conhece que está nessa situação também consegue. Então encaminha esse vídeo para essa pessoa. Agora vamos raciocinar esses 3 casos que eu contei. O do Rosen, o do Douglas e o do Thiago. O Rosen, ele já tinha terminado a faculdade, mas antes mesmo de terminar, ele já desenvolvia sistemas. Então, o Rosen já tinha o diploma dele de faculdade quando ele fez o chaveamento. O Douglas já estava se especializando no meio da faculdade e antes mesmo de ter o diploma dele de TI, ele já conseguiu ingressar no mercado de trabalho. E o Thiago nem tinha diploma de TI. O diploma universitário dele era de educação física, mas ele tinha a especialização em SAP. Então, a chave é especialização e a paixão pela TI. Agora, você quer a dica de 7 áreas para você se especializar? São 7 áreas que estão bombando, que o mercado de TI está procurando profissionais. Eu vou contar essas 7 áreas, dar essas 7 dicas para vocês no próximo vídeo. Então, até lá!